Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, e nesse vídeo você vai aprender a como desenhar o personagem Tanjiro do anime Kimetsu no Yaiba. Né? Eu confesso que eu nunca vi esse anime, nunca assisti, mas eu dei uma pesquisada na internet e vi que é um personagem que o pessoal está gostando bastante, né? Se não me engano é um anime já está há um tempo já rodando, né? Eu nunca vi, confesso que eu nunca vi, mas vou trazer esse personagem aí para vocês aprenderem. Então, de começo a gente vai começar fazendo aquele famoso círculo que todo personagem tem, né, para poder representar o crânio do personagem. E aqui é interessante você fazer o círculo mais perfeito, não precisa ser perfeito, mas o mais certo que você conseguir. Então aqui a gente já fez o círculo e a gente já pode puxar a linha na horizontal para poder cortar o círculo pela metade. Então aqui a gente tem duas opções. Ou a gente pode cortar o círculo mais uma vez para dividir a metade do círculo em dois pedaços, né? Com a mesma proporção. Mas no caso aqui eu vou colocar, eu já vou pular para a segunda linha no final do círculo. Subindo. Aqui a gente já pode cortar pela metade na vertical. E o que acontece? Se você assistiu ao vídeo do Goku que eu gravei, você vai entender o que a gente vai fazer agora, né? Então, a gente vai fazer o modelo da pipa, né? Que no caso é desenhar o rosto acima do círculo do personagem. Então, na pipa, né? O papagaio, em outros estados, como a gente diz, ficaria mais ou menos assim. Aí vem a rabiola aqui embaixo. A gente vai aplicar esse mesmo conceito aqui. Então, como eu disse no outro vídeo, esse formato aqui de fazer crânio, né, esse estilo mais oriental, esse estilo que você encontra em animes, com esse modelo aqui você consegue fazer 90% dos personagens que você deseja, né, 90% dos personagens de anime, quase todos têm esse formato aqui. Claro, vai variar um pouquinho, mas no geral todos vão ter esse formato aqui. Então agora que a gente achou o formato do rosto do personagem, a gente já pode traçar a terceira linha para poder dividir essa segunda parte de baixo do círculo em dois pedaços. Então fazendo isso a gente já encontra a linha dos olhos e a linha das orelhas do personagem. Então o estilo de orelha dos personagens vai variar bastante. E pelo que eu vejo no estilo desse personagem, né, ou dos personagens desse anime, eles têm uma orelha um pouquinho mais avantajada. Claro que fica escondida por baixo do cabelo, mas
isso não significa que você não deva desenhar as orelhas, por mais que as mechas vão cair por cima. Depois você desenha as mechas por cima da orelha, mas é importante você desenhar as orelhas para você achar a proporção do desenho. Então aqui a gente vai fazer um pouquinho acima. E as orelhas, elas vão, a parte inferior da orelha ela vai morrer próximo da última linha. E o porquê é interessante fazer essa última linha aqui no final do círculo, porque essa linha aqui no final do círculo, como eu disse, é a linha do final da orelha, é a linha mais ou menos do nariz, né? O nariz ele não pode ficar muito para baixo aqui, ele tem que ficar um pouquinho mais para cima. E como eu disse, é a linha dos olhos, né? Então é importante você fazer essa linha de baixo aqui, como a gente fez. E daqui a gente já pode puxar a parte do maxilar do personagem. É um maxilar um pouquinho mais delicado, né? Eu não sei se é pelo fato do personagem ser um personagem novo, né? Eu não assisti o anime, como eu disse, mas parece ser um personagem jovem. Então, quando o personagem ele é jovem, você geralmente faz esse maxilar um pouquinho mais delicado, né? Então, os animes eles usam bastante isso, né? Quando o personagem ele dá uma avançada na idade, né? Quando ele fica um pouquinho mais velho, o maxilar do personagem ele dá uma aquadradada, né? Digamos assim, né? Ele fica mais quadrado para dar esse aspecto de mais idade. Mas pelo que eu vi aqui nas fotos, né? E pelas pesquisas que eu fiz na internet, é um personagem jovem mesmo. E aqui ele tem a gola, né? A gola preta que a gente pode fazer. Eu não vou pintar agora, né? É mais para vocês verem como é o formato da gola. Vamos detalhar só para exemplificar. Então aqui a gente já poderia puxar os olhos do personagem, mas a gente pode facilitar o nosso trabalho, né? Como eu disse, você deve facilitar o seu trabalho achando o contorno do desenho quase por completo para você ir para as partes mais características do personagem. Então a gente já pode puxar o pé do cabelo. Lembrando que o pé do cabelo ele não pode ficar muito acima dessa linha do meio do círculo, para o personagem não ficar com uma testa muito grande. Claro que há personagens com testas bem avantajadas, né? Como é o caso da Boa Hancock do anime One Piece. Ela tem uma sobrancelha ela tem um pé do cabelo muito lá em cima, então fica com um aspecto de uma testa mais avantajada, mas isso não significa que você não possa criar um personagem com uma testa mais avantajada, né? Isso depende da altura da linha dessa linha que você fez do centro do círculo até a parte superior do círculo. Então aqui
pelo que eu vi, esse personagem ele tem um pouquinho a testa um pouquinho mais avantajada. Eu vou dar uma apagada aqui para poder fazer de novo. E vou subir mais o pé do cabelo. Então aqui a gente já pode puxar as primeiras mechas do pé do cabelo. E o cabelo dele, as mechas são voltadas para o lado direito. Então você pode fazer o cabelo dele começando com as grandes mechas para você conseguir se localizar. Aqui a gente já vai fazer os olhos do personagem. Lembrando que os olhos do personagem ele deve ficar na proporção dessa linha aqui que a gente fez na parte inferior do círculo. Ele não pode ficar muito para cima para não ficar estranho, para respeitar, no caso, a linha da testa, e não deve ficar muito abaixo para poder respeitar também a linha das orelhas. Então a gente já pode puxar os olhos do personagem. Então, se você viu o vídeo que eu postei, o nome é Como Desenhar Olhos, você vai ver que você achando essa parte de dentro dos olhos, né, você achando essa parte branca dos olhos, você consegue achar o formato de qualquer olho que você deseja desenhar, né? Então, qualquer cílio que eu for fazer na parte de cima, essa parte de baixo branca, ela precisa ser preservada. Então agora a gente vai fazer os cílios do personagem. Lembrando que os cílios desse personagem aqui, ele tem um aspecto um pouquinho... Ele tem um aspecto um pouquinho característico, que ele é um pouquinho pontiagudo, né? Então deixa eu fazer aqui um formato aqui para você ter uma noção do lado. Você deve fazer tipo uns pontinhos assim, ó. Tá vendo? É bem característico desse anime. Pelo que eu vi, tem outros personagens com esse formato de quina, né? Inclusive nos cabelos também você vê que tem muito personagem desse jeito. Esse formato pontiagudo, dando essas pontinhas no final do traço. E quanto mais você respeita
esses detalhes característicos do personagem, mais parecido você vai conseguir replicar ele. Então, à medida que a gente vai desenhando, a gente vai mudando e a gente vai moldando o desenho, né? No caso aqui a gente fez a sobrancelha e a gente já achou um primeiro erro aqui, que no caso é essa marca que ele tem, né? Parece ter um borrão de sangue, mas essa marca aqui é um pouquinho mais alta, né? Essa marca aqui no caso dele fica na altura da testa, e no caso aqui ficou bem baixa. Então não tem problema nenhum a gente apagar o desenho. Então, se você reparar, abaixo da linha do círculo ficou separado duas partes. Você vê que ficou separado duas partes aqui. E para você achar a altura do nariz do personagem, você tem que dividir mais um pedaço aqui, ó, que no caso vai ficar em 3 pedaços. Então o nariz ele não pode ficar muito acima dessa parte aqui e nem muito abaixo, ele vai ficar aqui. Lembrando que o nariz desse personagem, né, parecido com 90% dos personagens de anime, eles têm só esses dois pontinhos aqui e você faz só o sombreamento ao redor desses dois pontinhos para você dar volume pro nariz. E lembrando que se você deseja se aprofundar mais nos desenhos, se você deseja dominar o desenho, você precisa conhecer o livro Desenhando o Corpo Humano, porque é um livro que vai te ensinar a você de fato desenhar um corpo humano. Se você tem muita dificuldade em fazer personagem, seja ele qual for, de anime, de HQ, qualquer coisa, significa que você tem dificuldade de desenhar o corpo humano. Então você precisa dominar a arte de desenhar o corpo humano para depois você conseguir fazer qualquer personagem. Então, se você deseja realmente se especializar no desenho, se você deseja fazer desenhos incríveis, se você deseja entender o desenho, e se você deseja de fato entender o conceito do desenho, você precisa conhecer o livro Desenhando o Corpo Humano. O link do Desenhando o Corpo Humano vai estar aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E como eu disse, você precisa dominar a arte do desenho para você entender o conceito